E aí, beleza? Eu sou Edson Mauro e aqui estamos com os caras do rádio, diretamente dos estúdios da Faculdade Pinheiro Guimarães, no Rio de Janeiro, ao lado do Cláudio Perrot, do Jorge Eduardo, do Felipe Cardoso e do nosso diretor e produtor Emerson Rocha. E hoje estamos recebendo mais uma vez os alunos de jornalismo esportivo da Faculdade Pinheiro Guimarães. Temos aqui a Jaqueline, o Lucas, o Cleiderson, o Alain, o Rodrigão, o Leonardo I e o Leonardo II. E hoje temos um convidado muito especial que vai responder a perguntas que certamente ele nunca respondeu na vida. Hoje o nosso convidado especial é Roberto Dinamite, eleito pela torcida do Vasco da Gama como o maior ídolo vascaíno de todos os tempos. O Roberto, ele jogou no Vasco da Gama praticamente uma carreira inteira, 21 anos com a camisa do mesmo clube, depois jogou no Barcelona da Espanha, jogou no Campo Grande, na Portuguesa, e também foi astro da seleção brasileira. Roberto, é um prazer imenso receber você aqui com os caras do rádio. Obrigado, Edson. É uma satisfação estar com todos vocês aqui, né? Várias gerações aí, essa grande parte aqui não foi da minha geração. Errou sim. Eu também, eu sei. Eu não sou, né? Só... Não, você não, apesar que careca, mas tá tudo bem. Roberto, eu enchi a boca aqui dizendo que o Roberto Dinamite jogou no Barcelona, minha gente. O Barcelona, que é um dos maiores times do mundo, e o Roberto foi para lá e ficou apenas 3 meses como jogador do Barcelona. Você não gostou das Ramblas de Barcelona, Roberto? Me gusta muito. Eu gostei, mas o problema é 3 meses só lá, Roberto. Foi interessante assim, essa passagem. Foi curta, né? Muito curta, porque quando eu cheguei, o técnico que veio ao Brasil, o Rifé, que era um lateral que tinha jogado no Barcelona, ele, 2, 3 jogos depois, ele saiu. E entrou o famoso Heleno Herrera. Então esse Heleno Herrera é lendário, mas ele não tinha muita simpatia assim, por brasileiro. Mas não sei se foi esse o problema, entendeu? Eu sei que eu fui para uma partida contra a Real Sociedade fora de casa, escalado para jogar, e de repente olho lá na lista, vou para o vestiário, quando eu olho, estou fora do jogo e fora até do banco. Que isso? Eu não entendi muito, para nós, jogadores brasileiros, isso naquele momento era um negócio, peraí, não vou jogar, não vou ficar nem no banco. Então foi uma reação assim de momento, voltei para Barcelona e continuei treinando e tal, mas já com uma situação que o técnico não observava, não olhava. Então, acho que o melhor caminho era ou voltar ao Brasil ou ir para uma outra equipe. Um outro time lá na Espanha mesmo. E o Roberto... até daí uma proposta da Inglaterra. Do Nottingham, na época, que o Barcelona tinha feito várias partidas na Recopa. E eu tinha até marcado gols contra essa equipe. E aí surgiu, né, o interesse de um clube brasileiro, né? Primeiro o Flamengo, aí foi aquele rolo danado. Foi o Márcio Braga, esteve em Barcelona, lá com o Joel Tepé na época, que era o dirigente dele já. E ele, presidente, conversou com o Barcelona, e houve essa conversa realmente, mas não chegou a um entendimento, né? Primeiramente, eles conversaram com o Barcelona, e depois fui comunicado com relação ao interesse do próprio Flamengo, né? E eles ficaram, primeiro, clube para clube, e aí surgiu, né, essa coisa no Brasil, vocês até botando já gols. Não, eu não, ele. Foi não, ele eu pegou, não, ele você pegou, eu não. Eu não. Fotos com camisa do Flamengo. Aí reza a lenda que o presidente do Vasco, Eurico Miranda, foi não, até... O Eurico não era presidente. Não, hoje presidente do Vasco, Eurico Miranda, na época, foi enviado a Barcelona, e eu não sei se é bravata ou se é verdade, rasgou o documento, quem falou, vai voltar pro Vasco, Como é que foi essa história? Teve isso? Não teve? Isso é folclórico. Não existiu essa coisa. Houve, sim, um contato na época do Olavo Monteiro de Carvalho,
né, que o Eurico trabalhava numa das concessionárias dele e estava já dentro do Vasco. Ele tinha colocado o Eurico para trabalhar dentro do Vasco. E aí me ligou falando que estaria indo para Barcelona e tal, para que não fechasse nada, pelo menos para ouvir alguma coisa com relação ao Vasco. E foi o que aconteceu. Eu entendia, porque a decisão era minha, né? Caso voltasse para o Brasil, voltasse para o clube, voltava para casa mesmo. Voltasse para casa, e foi o que eu fiz. Queria só fazer um registro histórico. Você falou que o Barcelona encheu a bola, o Barcelona. O Barcelona já era um grande clube da Europa Sim. com expressão mundial, né? Desde que, sei lá, que a gente conhece que a bola seja redonda. Mas o Vasco era também uma grande potência mundial. Times de... Você estava em off aqui antes de começar o programa de hoje, você passou os times de década de 70 e de 80. Escala aquele da década de 70 e escala da década de 80 que você jogou, que foram os maiores para você. Só para quem está assistindo a gente agora ter uma noção exatamente do que a gente está falando. É que eu fui um privilegiado e joguei com várias gerações, né? Como você colocou, eu joguei praticamente quase 22 anos, 21 dentro do Vasco. É verdade. Então, não é pouca coisa. Então, eu sou, e aí fazendo uma propagandazinha, eu sou o jogador mais vezes que vestiu a camisa do Vasco, e aí... Não, tem os números aqui. Olha Olha aqui, o maior goleador da história do clube, Vasco. 705 gols. O atleta com mais jogos disputados, 1.110 partidas. E o maior artilheiro do estado de São Januário, com 184 gols. A estátua atrás do gol era para ser sua, ao invés do Romário? Não, eu sou uma pessoa bem clara, bem esclarecida com relação a isso. Foi uma homenagem que o presidente, que hoje voltou a ser presidente do Vasco, prestou homenagem a um ídolo também, a um jogador que ajudou o Vasco. Acho que foi uma competição que o Vasco conseguiu virar ali de 4-3 contra o Palmeiras. Mercosul, uma grande vitória. Eu estava lá vendo o jogo, assistindo o jogo. Eu também estava. Entendeu? E prestou essa homenagem ao Romário. Entendeu? Acho que Dinamite. é o que eu digo, é o direito dele, presidente, prestar homenagem a quem ele acha que... E ele, na época, colocou isso, que o Romário representava para o Vasco dentro e fora do campo, e eu entendi, respeitei isso, e respeito, entendeu? Agora, a minha história é a minha história. Mas me ajuda aqui. Peraí, Mazzaropi, deixa eu Orlando, perguntar só para ele concluir. Não vou brigar, pelo amor de Deus. Mazzaropi, Orlando. Ô Cavani, dá dois para o outro, Cavani. Cavani. Você vai virar um adjetivo. Mas agora. eu antes gostaria, eu estou falando dos melhores times que eu joguei dentro do Vasco, foram esses dois, Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanato de Seu, e sim, Roberto e Ramon. E depois de 86, 87, que era o Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, Dunga, Lira, não estava não? Giovanni, Luiz Carlos, Tita, eu e o Romário. Mas também joguei num time que para mim foi simbolicamente o time que me deu o primeiro momento, o primeiro título do Vasco, campeão brasileiro de 74, e com jogadores muito experientes, jogadores com... Eu estava com 19 para 20 anos, e estava jogando com Andrada, Paulo César Puruca, Moisés, Renê, Pô, pelo amor, Miguel também jogando, Alci, Zanata, Buglé, Adeli, que time. Buglé também, vários jogadores, Cavoeiro, eu e o Luiz Carlos. Esse foi o time campeão de 74. Realmente nessa transação, voltando do Barcelona, quase foi Flamengo. Como seria vestir a camisa do Flamengo? Você vestiria essa camisa do Flamengo ou não em respeito ao Vasco? Não, eu sou um profissional, acima de tudo sou um profissional. Entendia que existia, e a minha volta ao Brasil, deixar claro, a minha volta ao Brasil só aconteceu pelo interesse do Flamengo, no primeiro momento. Mas eu só vestiria numa situação excepcional, como foi o caso do Zico vestindo a camisa do Vasco, o meu jogo de despedida, do Júnior vestindo, fosse o caso, também são as duas pessoas com quem eu tenho uma ligação mais direta dentro do, vamos dizer, do adversário, que seriam essas duas figuras, porque eu tenho o maior carinho e o maior respeito. Entendeu? Eu acho que
eu poderia... Você não fala o nome do Flamengo, não? Falou Eu aqui, falei, falou passando que eu O já tinha sacado. adversário, Não, eu não isso. tenho nada contra a instituição, contra o Flamengo e Ah. outros jogadores do Flamengo também. Da minha geração, eu criei amizade, não só com os dois, cara, criei amizade com o Tita, que também depois jogou no Vasco. Tita, e tal. Andrade, É, todo mundo. Andrade que também, É. todo mundo. Moser, Leandro, que tem uma historinha. Velho toda aí. Raul. Raul, Olha, grande eu Raul. queria aproveitar a sua presença aqui e dizer Eu para acho que sempre houve todo grande respeito mundo entre a gente. que nos acompanha que não é verdade o Sidney Magal, o Roberto Dinamite, o Emerson Leão, eles não ligaram para mim para saber como é ter cabelos brancos. Porque eles pintaram durante muitos anos os cabelos. E aí depois eles deixaram de pintar e foi um choque na imagem. Assumiram. Como é que foi a decisão Não de assumir o cabelo? Eu não demorou muito tempo, não. Mas como foi a decisão de assumir Era o time do os Caju, fios era o time do prateados? Já chegando nos 30 e poucos anos. Mas já com 20 e poucos já tinha aquele fiozinho de cabelo. É, o Leão, Cabelo então. branco e tal. Genética da minha família, principalmente da minha mãe, né? Meu pai só foi ter cabelo branco com quase 70 anos. Minha mãe não, desde nova. Então, eu acho que isso veio da minha mãe. Então, eu até tentei, cara. Você queria curtir ontem de garotão, né, Roberto? Deu uma escurecida, mas não teve jeito, não. Roberto, você já pensou em trabalhar em outros clubes no administrativo ou como dirigente? Olha, essa pergunta é interessante, porque a minha relação, a minha vida foi tão intensa, tão forte com o Vasco, porque eu comecei ali com 14 para 15 anos, e encerrei aos 38. Então, eu poderia, até quando encerrei a minha carreira, de buscar um outro espaço, mas não digo que eu tive bloqueios ou coisa desse sentido, mas a relação era tão forte que essa pergunta também ela é interessante, ela não me deu esse caminho, assim, essa brecha. Eu acho que, no primeiro momento, eu até pensei, dentro até do próprio Vasco, de ser uma pessoa ligada diretamente ao futebol. Até se conversou isso, se acertou isso, mas a coisa não evoluiu. O Cleberson agora tem aí uma pergunta para fazer. Você já pensou em ser técnico de futebol do Até Vasco? pensei. Não, eu acho que essa situação, Cleison, ela é complicada porque o torcedor te enxerga muito como um profissional, um jogador que teve uma trajetória, um ídolo. Eu acho que nesse primeiro momento, hoje acho que já passou esse tempo, entendeu? Mas num primeiro momento eu pensaria em estar em outro clube e não no Vasco. Roberto, você como um grande ídolo do Vasco, quem foi o mais importante para você? Romário ou Edmundo? Roberto, segura a onda aí. Estamos encerrando o primeiro bloco. Daqui a pouco tem mais Roberto Dinamite aqui com os caras do rádio respondendo a pergunta do Rodrigão.